Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre uma empresa polêmica, Vale, uma empresa que em 2021 a ação estava acima de R$100 e todo mundo falava que era uma compra certa e hoje em dia a ação está em 60 e ninguém mais quer comprar. Então nesse vídeo eu pretendo falar sobre o histórico da empresa, falar sobre os fundamentos da companhia, falar sobre uma possível intervenção política, falar sobre China e responder a grande questão, Vale, será que é compra ou venda? Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Então vamos lá, para começar o vídeo vou fazer uma pequena introdução da companhia. A Vale é a maior mineradora do Brasil e está entre os maiores players do mundo. Quando a gente fala das principais empresas de minérios globais, a gente está falando necessariamente do Rio Tinto, PHP, que são duas empresas australianas, e em terceiro lugar a Vale, empresa brasileira. Enfim, a Vale foi fundada em 1942 durante o governo Vargas, desde então ela foi expandindo as suas operações, atualmente ela participa da parte de extração mineral em 6 países diferentes, e ela tem 4 principais setores: mineração, logística e transporte de minérios, energia e siderurgia. E no caso, no ramo de mineração, que é o que a empresa é mais conhecida, ela produz minério de ferro, cobre e níquel, e em menores quantidades ouro, prata, carvão e cobalto. E além disso, outra coisa muito importante para saber sobre a companhia é que desde 1970 ela é uma empresa de capital aberto, sendo que atualmente o controle da empresa, na grande parte do capital da empresa, é privado. De fato, o governo tem ações da companhia. Eu sei que está tendo muito barulho por causa disso, mas é importante entender que mais de 90% do capital da companhia é privado. E aí vamos lá, introdução feita, entendido quem é a Vale, uma das principais mineradoras do mundo, o que a gente tem que saber? Que por ser uma mineradora, ou seja, uma empresa que ganha dinheiro vendendo minério, só para vocês terem uma ideia, quase 80% da receita da Vale vem de minério de ferro e de pelotas de minério de ferro, e do restante da receita, 15% vem do níquel e 4% vem do cobre. Ou seja, muito do desempenho da Vale, muito da receita da Vale, depende do preço dessas commodities. Então, no caso, como eu acabei de mostrar aqui, a Vale é muito vulnerável especificamente ao preço do minério de ferro. Então, quando o preço do minério está lá em cima, né, quando ele está alto, a Vale está ganhando muito dinheiro. A receita da Vale está inflada, está alta também. Mas quando o preço do minério está baixo, ela não está ganhando tanto dinheiro assim. O resultado dela acaba sendo prejudicado. Então, como acontece com a maior parte das empresas de commodity, no caso a Vale é uma empresa de commodity, a gente vê que ela é uma empresa extremamente cíclica. Ou seja, assim como acontece com as demais mineradoras ao redor do mundo, a Vale tem momentos que o resultado dela é muito bom e momentos que o resultado não é tão bom assim. Por quê? Porque ela acaba acompanhando o preço do minério, que é uma commodity, é cíclico, tem momentos de alta e momentos de baixa. O que a gente vê com as commodities de forma geral? O preço delas é 100% influenciado por oferta e demanda. E a demanda das commodities é cíclica. Depende do momento de mercado, depende de liquidez, depende de muita coisa. Da demanda dessas mercadorias costuma aumentar em momentos de aquecimento econômico, em momentos de alta liquidez, em momentos que o dinheiro é muito fácil. No caso do minério de ferro, por exemplo, a demanda dele está muito relacionada ao setor de construção. O setor de construção geralmente está em alta em momentos que a máquina estatal está inflando, está colocando dinheiro. Então a gente vê que as commodities costumam ter momentos de pico e momentos de alta liquidez. Mas vamos supor que os juros aumentem, a liquidez fique mais escassa, a máquina estatal dê uma freada, a economia desacelere, né? A gente vê um esfriamento econômico, a gente acaba vendo isso refletido na demanda dessas commodities. Então, a gente acaba se aproximando de um fundo. Então, esse comportamento cíclico de picos e fundos é muito normal quando a gente fala desse tipo de mercadoria, desse tipo de produto. E é interessante notar que com o minério de ferro, ele acaba passando exatamente por isso aqui, né? Se a gente vai observar o comportamento deles nos últimos anos, a gente vê que em 2020 ele alcança a mínima, justamente no momento de extrema incerteza, que a atividade econômica estava muito fraca, né? O setor de construção, por exemplo, parou, o comércio parou de forma geral. Ao longo de 2020, a gente vê que a liquidez vai aumentando, juros baixos, alta emissão de moeda, né? A máquina estatal funcionando a todo vapor. Já em 2021, ele alcança um pico e, desde então, com aumento de juros, liquidez já freando, ele despenca novamente. Enfim, desde então, ele continua com esse comportamento cíclico, né? A gente consegue ver momentos de topos e momentos de fundo. Nenhum topo se aproxima dessa marca de $220, mas a gente vê que, de forma consistente, ele fica acima dos $90 desde 2020 para cá. E como eu falei, todo esse comportamento, né, do minério de ferro, ele acabou se
refletindo no resultado das mineradoras. Então, por exemplo, o resultado de Vale de 2022. Eu lembro que, na época, teve muita gente chorando, falando que era um absurdo ter uma queda de 30% no lucro. Mas é importante entender que o operacional da empresa estava bom. A operação da companhia continuou crescendo. Então, assim, mesmo com o operacional incrível, na comparação de 2022 com 2021, não tinha como as empresas irem melhor, porque não tem como bater um resultado com o minério a $200, é impossível. Agora, na comparação de 2023 com 2022, o resultado deveria ter sido mais em linha. Infelizmente, para a Vale acabou não sendo, né? Também teve uma queda de mais de 30%. E ok, a gente viu essa queda no lucro, né? Que foi uma queda expressiva, mesmo com o preço do minério tendo se recuperado em 2023 versus 2022, e mesmo com a produção de níquel da Vale tendo aumentado. Mas aqui eles tiveram alguns impactos não previstos, né? De aumento de provisão, que aí realmente acabou impactando no resultado. De forma geral, historicamente, quando a gente olha tanto para o resultado quanto para o comportamento da ação, a gente vê que sim, tem correlação com o preço do minério, né? Que eu coloquei uma comparação entre os dois gráficos e fica bem óbvio. A máxima em 2021, né? A gente percebe que quando o minério chegou nesse patamar de $220, a ação da Vale chegou em quase R$120. Enfim, de 2021 para cá o preço do minério desaba, a ação da companhia acaba acompanhando, até que a gente chega nesse preço de R$60, R$59 que a gente conhece hoje em dia. Enfim, eu não acho que uma precificação justa para a companhia, né? Não acho que faça sentido. Vou falar mais sobre isso no final do vídeo, mas de acho que é um preço justo para a empresa, principalmente se a gente considerar que o operacional dela está melhorando e que ela está fazendo aquisição, que ela está inovando, que ela está se posicionando. Mas, enfim, antes de eu falar sobre o preço justo que eu considero para a companhia, né, o preço que eu acho que faz sentido para a empresa, tem duas coisas, dois probleminhas que eu tenho que comentar e que com certeza vocês estão se perguntando. O primeiro é o governo. Né, vocês com certeza viram, já fiz vários vídeos aqui no canal sobre, já tiveram várias notícias também comentando, mas no começo do ano o governo estava bem empenhado em colocar o Manteiga como presidente da companhia. Enfim, eu sempre achei bem difícil de passar, eu já comentei aqui no canal isso, mas só do fato do governo estar fazendo essa movimentação acaba preocupando. E agora, mais recentemente, a gente teve uma nova notícia sobre um conselheiro independente saindo da Vale, criticando a empresa de interferência política, o que acaba preocupando considerando toda essa conjuntura que está acontecendo. E aí é foda, né? Porque, como eu falei, o governo tem ações da Vale, mas ele não é acionista controlador, né? A Vale, o capital da Vale é privado. Ela é composta principalmente por acionistas minoritários. Então, o governo não tem esse poder de chegar e simplesmente mandar e desmandar quem vai ser o presidente da empresa. Porém, a grande verdade é que a gente, como investidor, pessoa física, acionista minoritário, a gente não sabe o que está acontecendo por debaixo dos panos. Né? A gente sabe que a empresa tem política, tem estatuto, teoricamente tem todo um processo de governança, mas o que está acontecendo no dia a dia a gente não tem controle. Então, o conselheiro independente está saindo da companhia e fazendo acusação de interferência política? Sim, preocupa. Mas aí o que eu acho importante que a gente também tem que considerar, eu acho que esse medo do mercado já está sendo refletido no preço das ações da companhia. Quando a gente compara o desempenho de Vale com seus pares globais, a gente nota que o desempenho em 2023 foi muito mais fraco. Rio Tinto em 2023 teve uma valorização de 13%. Já BHP, por exemplo, teve uma valorização de 6% no ano, enquanto Vale teve uma queda de mais de 16% ao longo de 2023. Tem um motivo para essa diferença. E o que eu acho? Eu acho que a gente tem que acompanhar, né, uma situação importante, uma história importante, até porque é extremamente errado o governo ficar tentando meter dedo em empresa que é privada, mas atualmente eu não acredito que tenha um risco político que me inviabilize de investir na ação. A companhia ainda é uma empresa privada, ela ainda tem políticas de governança que blinda o acionista minoritário. Né? Pelo menos no papel isso ainda existe. Tanto que fato é que o governo tentou enfiar o Manteiga e não conseguiu. E o segundo problema que eu vou comentar aqui é China. Né? Atualmente o principal produto da Vale, né, o principal produto vendido pela Vale é minério de ferro. 58% do minério de ferro vendido pela Vale é vendido para a China. E a China atualmente é responsável por 50% da produção de aço no mundo. Então, assim, de fato existe uma dependência, né? A Vale está falando que a demanda de outras regiões do mundo vai aumentar, mas se der merda na China, vai respingar na empresa. Não é um segredo para ninguém. E ok, vamos supor que a China fique estagnada. E aí a gente não consiga passar por um novo momento de alta aqui. A gente não volte para esse pico, para essa parte de euforia. Mesmo se a gente não voltar para esse pico, mesmo se a gente não passar por outro ciclo de alta, eu não consigo olhar para Vale em R$60 e achar um preço justo. O fato é que Vale em R$60 é um preço extremamente descontado. Na minha cabeça não faz sentido. E aí vem a grande pergunta, será que vale a compra? Esse vídeo não é uma recomendação, mas eu estou comprando.
né? Mesmo que a gente não acredite que vai voltar um novo ciclo de alta, que a gente se mantenha nessa faixa aqui de $100 que o minério de ferro está nesses últimos anos, né? Mesmo que a gente acredite nisso, a faixa de preço que eu cheguei no meu preço justo e que eu tô vendo vários analistas de confiança comentando é de Vale em 80, R$85. E, enfim, eu sempre fico meio assim de colocar valor cravado em vídeo, né? Vocês devem ter percebido que eu evito fazer isso, até porque senão as pessoas ficam com muita ideia de compra e venda na cabeça, de tradear e nisso acaba perdendo dinheiro. Porém, pra mim, sim, R$60 é compra. Eu estou comprando ação, até porque eu gosto da empresa, eu me vejo nessa empresa pro longo prazo. E enquanto esse boom aqui não acontece, né? Enquanto a gente fica nessa discussão de queda de juros, de pra onde vai a economia, né? Enquanto a gente está esperando a economia retomar, a grande verdade é que o Vale é uma grande empresa, como eu falei, e é uma puta pagadora de dividendos. Então, mesmo se a ação não tem uma subida muito grande no curto prazo, ela ainda vai gerar valor para o acionista. Ela ainda vai gerar valor na minha carteira e na minha estratégia. E, enfim, coloquei algumas informações aqui para a gente dar uma olhada. A Vale acabou de aprovar um pagamento de dividendos de quase R$3 por ação referente ao resultado do ano passado. A gente consegue ver que a empresa está extremamente descontada, né? Teve uma queda de 20% no último ano. O PL está abaixo de 7, o preço sobre o valor patrimonial abaixo de 2. Então, na minha opinião, acaba sendo uma grande oportunidade. E aí vem uma coisa que eu sempre falei aqui no canal. Quando a gente vai falar de empresas de commodity, quando a gente fala dessas empresas mais cíclicas, percebam que os melhores momentos de compra são aqui, nesse fundo. Você tem que comprar ao som dos canhões. Empresa de commodity é para comprar quando está todo mundo chorando. Não tem outra forma de falar. Quando o Vale voltar acima de R$100, quando a atividade chinesa voltar a ficar aquecida, aí você vai ver os bancos recomendando, falando que vale a compra certa, que nem aconteceu em 2021. O que, olhando para trás, a gente sabe que se provou como um bom momento de venda. Se você entende a parte cíclica de uma empresa de commodities, você entendeu metade do caminho. Então, assim, cuidado para vocês não serem uma vítima desse discurso sensacionalista, e vocês só olharem para a notícia boa depois que a alta já passou, porque em mercado de ação você acaba perdendo dinheiro assim. Enfim, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Curte se você gostou, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.